Olá, amigos da história, estou de volta. Depois do grande número de visualizações que o vídeo contando a história do personagem Juscelino Barbacena, que foi então inspirado em uma triste realidade que o Brasil tentou apagar da memória dos brasileiros, muitos inscritos pediram mais detalhes sobre este triste acontecimento. Vamos hoje conhecer a trágica história que aconteceu no Brasil, uma barbaridade que perpetuou durante 80 anos, onde brasileiros eram levados para o Hospital de Barbacena, este que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Deixe aí nos comentários, você sabia dessa trágica história que aconteceu aqui em nosso país? Comente aí. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda, pega seu cafezinho e vamos para a história. Holocausto Brasileiro é um livro-reportagem da jornalista Daniela Arbeques, lançada em 2013, que denuncia os maltratos ocorridos no Hospital Colônia de Barbacena a partir então de depoimentos de sobreviventes, ex-funcionários e pessoas diretamente envolvidas na rotina do maior hospício do Brasil, como ficou conhecido. O Colônia foi responsável pela morte de 60 mil pessoas e chegou a arrecadar pelo menos R$600 mil com venda de corpos. Em reportagem consagrada, Daniela Arbeques denunciou um dos maiores genocídios do Brasil, do Hospital Colônia em Minas Gerais. No Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, conhecido apenas por Colônia, ocorreu uma das maiores barbaridades da história do Brasil. O centro recebia diariamente, além de pacientes com diagnóstico de doença mental, homossexuais, prostitutas, epiléticos, mães solteiras, meninas problemáticas, mulheres engravidadas pelos patrões, moças que haviam perdido a virgindade antes do casamento, mendigos, alcoólatras, melancólicos, tímidos e todo tipo de gente que era considerada fora dos padrões sociais. Pessoas, então, que não eram lucrativas para o governo da época. Essas pessoas foram maltratadas e mortas com consentimento do Estado, médicos, funcionários e sociedade. Apesar das denúncias feitas a partir da década de 60, mais de 60 mil internos morreram e um número incontável de vidas foi marcado de maneira irreversível. Daniela Arbeques entrevistou ex-funcionários e sobreviventes para resgatar de maneira detalhada e emocionante as histórias de quem viveu de perto o horror perpetrado por uma instituição com propósito de limpeza social comparável aos regimes mais abomináveis do século XX. Um livro onde pode-se encontrar um relato essencial e um marco do jornalismo investigativo. O Brasil, então, teve seu holocausto quando o psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou em 1979 o Hospital Colônia, o maior hospital psiquiátrico do Brasil na época, declarou em uma coletiva de imprensa que tinha visitado um campo de concentração. Localizado na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, o Hospital Colônia só poderia ser chamado de campo de concentração. Entre os anos de 1930 e 1980, foram contabilizados cerca de 60 mil mortes. As pessoas que eram enviadas para o hospital, a maioria à força, nem precisava ser diagnosticada com algum transtorno mental. Mais de 70% dos pacientes não sofriam nenhuma doença do tipo. Eram crianças rejeitadas pelos pais por mau comportamento ou algum tipo de deficiência. Filhos tidos fora do casamento, mulheres estupradas pelo patrão ou algum homem importante na época, com dinheiro suficiente para esconder o crime. Epiléticos, alcoólatras, homossexuais, tudo era motivo para ser enviado para o hospital. Muitos elementos nessa história lembram o que acontecia com as vítimas.
Um deles é o fato de as pessoas serem enviadas para o hospital em um trem de carga, assim como os judeus eram levados para os campos de concentração durante a Segunda Guerra. O trem que levava para a colônia ficou conhecido como trem de doido, daí surgiu a expressão trem de doido. No ano de 61, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, foi o primeiro a divulgar os horrores que aconteciam no hospital através de suas fotos. Os pacientes internados eram submetidos a todo tipo de tortura, eram violentados, passavam frio e fome. Nem roupas eram fornecidos para os pacientes, que andavam quase nus. Poucos conseguiam alguns trapos para se vestir. Em noites de frio, chegavam a ser registradas 60 mortes. As pessoas morriam de frio. Os corpos eram então vendidos para a Faculdade de Medicina na época, tudo com a omissão do Estado. Em 1979, o jornal Estado de Minas publicou a reportagem Os Porões da Loucura e no mesmo ano foi filmado o documentário Em Nome da Razão. O assunto então virou notícia em 2013, quando a jornalista Daniela Arbeques lançou o livro Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no maior hospício do Brasil. Foi também lançado um documentário Holocausto Brasileiro produzido pela HBO. O documentário mostra relatos de sobreviventes e de pessoas que trabalharam na colônia. Comer ratos e beber água de esgoto era a única chance de sobreviver, e na maioria das vezes as pessoas acabavam morrendo. Eletrochoques em pacientes eram diários. Às vezes a energia elétrica da cidade não era suficiente para aguentar a carga. A barbaridade que crianças, mulheres, homossexuais, pessoas com transtornos mentais e outras vítimas passaram no Brasil se compara ou até ultrapassa os horrores dos campos de concentrações na Alemanha. O Hospital Colônia de Barbacena foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903 na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade que, segundo alguns, recebeu o epiteto de Cidade dos Loucos por esse motivo. Atualmente, desses hospitais, só 13 estão em funcionamento. Sem falar também das centenas de crianças que nasciam no hospital e tinham suas vidas comprometidas para sempre. Não aprendiam a falar, não aprendiam a se comunicar e permaneciam lá até a morte. O hospital, que foi fundado em 1903, tinha capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5 mil pacientes em 1961. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primariamente atender as pessoas com transtornos mentais, o local acabou por tornar-se um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da sociedade da época ou não atendiam os interesses políticos das classes dominantes. É importante lembrar que dentro dos 60 mil mortos, cerca de 70% dos pacientes do Colônia não possuíam diagnóstico de transtorno psicológico algum. Muitos dos pacientes, então, eram apenas alcoólatras, andarinos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupro e pessoas que simplesmente não se adequavam ao padrão normativo da época, como homens tímidos e mulheres com senso de liderança ou que não desejavam casar-se. Boa parte da população do Hospital Colônia também era de etnia negra. Com alto índice de mortalidade no Colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos.
Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Após muitas denúncias, no início da década de 80, o hospital foi fechado. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigos de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. Seus relatos podem ser encontrados no livro da jornalista Daniela Arbeques, intitulado Holocausto Brasileiro. O local hoje abriga o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena e conta com cerca de 200 pacientes em regime de internação de longa permanência, onde são bem cuidados. Durante décadas, Barbacena ficou conhecida como a Cidade dos Malucos. A cidade mineira de Barbacena, localizada na região conhecida como Campo das Vertentes, fundada em 1791, hoje é grande produtora de flores, com destaque para inúmeras plantações de rosas. Barbacena vem hoje sendo reconhecida como a Cidade das Rosas. A cidade hoje é um dos grandes produtores de rosas de qualidade do mundo, exportando suas flores para diversos países, Estados Unidos e diversos países da Europa. Que essas rosas possam amenizar as dores daqueles que um dia foram massacrados, apenas por não se adequarem à sociedade, apenas por não serem lucrativos para a sociedade, apenas por serem negros. Vou deixar agora na tela final o vídeo que teve grandes visualizações contando a história do personagem Juscelino Barbacena. Se você quiser adquirir esse livro que foi escrito pela brilhante escritora Daniela Arbeques, vou deixar na descrição do vídeo um link onde vocês vão poder conferir o valor do livro e ver a possibilidade de adquirir, pois assim você está contribuindo também para a manutenção do canal. Até o próximo vídeo, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho, obrigado por ter assistido, estou indo embora, mas você já sabe, eu voltarei.